Ô, Arthur! E aí, tranquilo? Como é que tá? Tudo bem? Beleza? A gente estava aqui lendo a Bíblia, como a gente sempre faz todas as tardes aqui na barbearia, né? Pô, legal. Tá? Cara. Pô, Seja muito bem-vindo. tranquilo. Valeu, Valeu, barbearia. Oi? Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Cortar, o único podcast que o corte dura a conversa toda. Hoje eu tô aqui com o Arthur, nosso convidado. Ele é teólogo, vai conversar bastante aqui com a gente sobre religião, história, Bíblia, sobre missão também, que era um trabalho que ele fazia há um tempo atrás. Então, sejam todos bem-vindos. Quer te apresentar aí, Arthur? Fica à vontade. Legal, beleza. Meu nome é Arthur, tenho 34 anos, sou de Novo Hamburgo, aqui do lado. E é muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite e falar sobre esses temas que não deveriam, mas acabam sendo polêmicos de vez em quando. Muitas vezes. É isso aí. Obrigado pelo convite. Claro. Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber também. Obrigado por ter aceitado também trocar essa ideia, porque, como tu mesmo disse, é um assunto que muitas vezes o pessoal fica com receio de falar, né? E a intenção aqui do podcast é justamente desmistificar e tirar as dúvidas, assim, de todo mundo em modo geral, inclusive as minhas, porque, como eu já tinha te dito antes da gente começar a gravar aqui, eu sou bem leigo. Então, essa é a ideia mesmo, trocar uma ideia, bater um papo. Show de bola. Sem muita regra. E cortar o cabelo, é claro, né? Não pode esquecer disso, né? O corte a gente já tinha deixado ok antes, então já vou começando aqui a cortar e vou te trazendo algumas perguntas. Beleza. Cara, a primeira questão que eu tenho para te trazer assim é já sobre religião. Como que começa assim uma religião? O que é necessário para criar uma religião? Como que se dá essa divisão de religiões e tipo, por exemplo, eu preciso disso e disso e disso, preciso de uma igreja, tantas pessoas, seguidores, enfim, para dar o start aí em uma religião. Se quisesse criar uma, né? Se eu quiser, não que eu queira, mas se a gente quisesse criar uma religião, como que se dá isso? Beleza, acho que é uma boa pergunta e, em primeiro lugar, assim, como tu falou antes de dúvidas, né? Acho que dúvidas todos nós temos e elas são bem-vindas, assim, né? A gente não pode calar as dúvidas, mas exatamente expressar elas e buscar respostas para as nossas dúvidas, né? Sim. Mas sobre a tua pergunta em si, sobre o que precisa para começar uma religião, né? Cara, olhando de um ponto de vista histórico, assim, o ser humano sempre foi religioso. O ser humano é um ser religioso, assim, né? Desde o homem das cavernas lá, a gente tem sinais de religiosidade, né? Enfim, pessoas que acreditam em alguma coisa e vivem a partir daquilo, assim, né? Então, por exemplo, ainda olhando para a questão da história, quando a gente vê períodos pré-históricos, né? Quando o ser humano começa a enterrar os seus mortos com alguns pertences, né? Tipo, alguém morria e colocava ali uma faca daquela pessoa ou algum pertence em colar, uma coisa assim. Sim, algo marcante ali da... Já se acreditava que aquela pessoa ia precisar desse utensílio numa vida após a morte. Então não é bem ali uma religião como a gente conhece hoje, de fé cristã ou alguma outra, mas já se acreditava que tinha algo depois da morte, né? Entendi. Então, o ser humano ele é religioso, né? Agora, quando tu pergunta o que precisa para criar uma religião,
É boa essa pergunta, cara. Eu acho que, assim, basicamente, o que se precisa é crer em alguma coisa, né? E quando a gente vê, todo mundo crê em alguma coisa, né? Sim. A gente costuma pensar em religião olhando para essas religiões mais famosas, assim, o cristianismo, enfim, os católicos, os protestantes, pentecostais, ou os budistas, ou o pessoal das religiões afro, né, candomblé e tudo mais. Mas existe uma religiosidade nossa em outras coisas também. Tem gente que vive pelo dinheiro, por exemplo. E que é uma religião. Como uma religião, sim, entendi. Que não precisa... Tipo assim, que leva como principal objetivo aquilo ali mesmo. Isso. Que é, sei lá, obter capital e ter cada vez mais dinheiro. Entendi o que tu quis dizer. Por exemplo... Qualquer coisa que tenha uma devoção pode-se dizer que é uma religião. Sim. Sim, entendi. Até mesmo, sei lá, de certa forma um esporte, por exemplo, como tem essas torcidas organizadas que os caras vivem para aquilo ali, pode ser como se fosse a religião para eles, entendeu? A religião deles, no caso. A gente pode dizer assim, o cara não precisa... Uma religião não precisa ter um templo, não precisa ter um grande líder, nem nada. Sim. Apesar de que muitas têm, né? Sim. Mas, cara, o dinheiro é um bom exemplo, assim. O cara que vive pelo dinheiro, o cara que vive pelo seu time, ou o cara que vive, às vezes, por coisas boas também, né? Que nem a família. Meus filhos são minha religião, minha família é minha religião. Entendi. E aí, tu tira uma dessas coisas da pessoa, ela perde o chão. Sabe? O cara que a religião é o dinheiro, tu tira dele o dinheiro, ou enfim, a fonte de renda dele, ele perde o chão. Então dá para se dizer que tá muito mais atrelado a um sentimento pessoal do que propriamente uma cultura, dá para se dizer assim? Eu acho que as duas coisas são possíveis, assim, a cultura e a questão, aquilo que tá no teu coração, sabe? Aquilo que tu valoriza ao máximo, né? Sim. Dá pra se dizer que se dá das duas formas. Com certeza. E outra questão, assim, que inclusive também é uma dúvida minha, é como se dá essa divisão, assim, das religiões. Por exemplo, hoje em dia temos a religião católica, evangélica, como tu mesmo disse, candomblé. Em que momento da história da humanidade a gente se divide entre várias religiões? Puxa, ótima pergunta, cara. O momento em si, eu não sei te dizer, assim, eu acho que quando pega... em primeiro lugar, porque o mundo é muito grande, né? E tem civilizações em diferentes lugares que desenvolveram religiões diferentes, né? Desde o início, assim. Mas se a gente for pegar, por exemplo, tu falou ali algumas religiões dentro do cristianismo, né? Os católicos, os protestantes, os pentecostais. Dentro do cristianismo, eu diria que a principal divisão aconteceu na época da Reforma, né? Com Martim Lutero e outros reformadores, que foi lá pelo século XVI, então é 1517, né, que acontece a Reforma. Então, que divide da Igreja Católica. E aí cria ali, começa um movimento que vai virar a Igreja Luterana depois, mas aí vem os calvinistas, vem outros evangélicos aí também, né? No Brasil, essa divisão ela vai acontecer, vai continuar ali no século XIX, então 1800 e alguma coisa, e vai crescer muito durante o século XX, então nos 1900, né? Então, ali talvez a partir dos anos 70, 80, até antes disso, que começa essa explosão de igrejas evangélicas, né? Então, pentecostal diz pentecostal daquilo, aí o protestante diz protestante daquilo, aí as próprias diferentes linhas dentro da igreja católica também, que tem diferentes linhas, né? Então, o Brasil ele é um terreno riquíssimo nesse sentido, né? É muito, muito religioso o Brasil, né? Sim, e aí a gente vê as outras religiões também, cara. As religiões afro, elas chegam no Brasil com a escravidão, né? Aí acontece uma coisa chamada sincretismo, que é a mistura da religião afro com a fé católica, em que muitos santos católicos
vão ganhar nomes da religião afro e vice-versa, e isso vai gerar todo o sincretismo que a gente tem no Brasil hoje também, né? Então o Brasil é um terreno riquíssimo para isso. Que é aí onde começa a se dar essa diversidade, quando tu tem, por exemplo, o Brasil, como ele é um país rico em culturas, né, que pô, veio gente de Portugal, de Espanha, Europa, África, como tu disse, da Ásia também. Da Ásia também, quando vem os escravos ali, e aí então muito por conta dessa diversidade de culturas e de pessoas, se dá também essa divisão de religiões, assim, de divisão não, mas de ter tanta diversidade, de religiões aqui no nosso país, no caso. Com certeza. E aí, tanto que tem uma coisa assim que o pessoal na mídia, enfim, não só na mídia, mas muita gente às vezes se refere aos evangélicos, né? Sim. Como se fosse uma coisa só, assim, o cara vê uma igreja de um jeito e aí os evangélicos. Vou te ser bem sincero, eu até antes de conhecer o Eric entendia muito dessa forma também. O Eric, tipo, por ser um cara mais desconstruído e ser evangélico, tipo, desconstruído não, mas ser um cara que eu me identifico mais, entendeu? Porque na minha família, a minha avó e meu avô, eles eram da Assembleia de Deus, né? E aí, tipo, tinha aquele lance de ser muito fechado, de ter muita regra, de ter, tipo, ter que seguir ali exatamente daquela forma. O meu avô seguia isso muito fielmente. E aí, acaba que meio, tipo, que eu não encontrava uma identificação, entendeu? Sim. Aí isso também, de certa forma, até acabou me afastando um pouco, assim. Hoje eu não sigo nenhuma religião, acredito que muito por conta disso também, sabe? Não por conta dos meus avós, né? Por conta de eu não conseguir me identificar com aquilo que estava ali no meu entorno, que era a minha família, né? Eu acho que muita gente é assim, né, cara? Às vezes cresce numa cultura, num lar em que os pais, os avós seguem uma coisa, mas a criança, né, o filho, a filha, nem sempre vai seguir a mesma coisa, né? É por diferentes motivos, né? Mas eu acho que isso aí que tu fala é muito, muito comum de acontecer. Sim, assim, acho que tipo, principalmente pela identificação, né? Porque às vezes não é pelos é certo ou é errado, mas tu olha ali, por exemplo, eu olhava e não conseguia me encontrar ali, não me identificava com as pessoas que estavam ali, com o jeito deles de ser e de pensar. Inclusive, então acabava que eu fiquei mais afastado, assim, e não entrei, né? Sim. Dependendo de como vive quem está dentro da igreja também afasta, né? Claro, se meu pai e minha mãe estão na igreja lá e tal, e eu acho que a igreja é um lugar de quem faz coisas certas, meu pai, sei lá, é ladrão, vou ir pro extremo, assim. Provavelmente a criança não vai querer religião depois disso, porque ela acha que é uma coisa dúbia, assim, né? Não faz sentido, tipo assim, o cara tá na igreja, mas tá roubando. Também. Isso acontece muito, né? Assim, o pessoal, a questão da hipocrisia, né? O cara que, enfim, que quer bota um monte de regra para os outros por causa da sua religião, mas aí lá quando tá sozinho, né? Faz, enfim, fora dessas regras, né? Eu acho que isso é muito comum e infelizmente acontece muito, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Já brincou alguma vez? Eu não falei como é que é. Tu vai ter assim, um personagem grudado na testa. Tá, show. Vocês dois vão me fazer pergunta pra descobrir qual que é o personagem. Tá. Mas isso aí vai ser roubado, porque eu não conheço nada de personagem. Eu tava falando pro Eric, como é que eu vou falar, cara? Vou perguntar, não vou ter nem ideia de, tipo assim... Mas de personagem do quê? De personagem bíblico. Essa é a ideia. Bíblico, tá. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Tipo, segundo o Eric, são personagens mais fáceis. Mas vamos lá, vamos tentar. Põe um fácil pra mim aí também. Vou dar o gás. Tu ficou muito tempo fazendo missão também? Cara, eu e minha esposa, a gente já tá desde... E tu, não sei se isso termina em algum momento. Tu para? Não, a gente nunca tem, tipo assim... Hoje a nossa vida é isso, assim, cara. Mesmo que não esteja ganhando hoje um salário pra isso, assim, a nossa vida é isso, sim, sabe? Mas é desde 2014, cara. Tá. E não achou a folha, Anderson?
gente teve empregos em outras áreas, né, também, assim, mas entendendo que a missão Isso já era uma coisa que eu não sabia. Vamos o tempo todo, vamos entendeu? trocar uma ideia ali. Já vai pra pergunta. A pergunta que não quer calar. Quanto que ganha um missionário? Não, pois é, porque pra mim, tá gravando tudo? Posso dar sequência? Porque pra mim, eu não sabia disso, eu achei que era só um trabalho, como um trabalho voluntário, eu não sabia que tu levava isso como um emprego, assim. Não tinha nem ideia disso aí, agora eu fiquei sabendo. cada situação é diferente, assim. Claro. Existem agências missionárias, por exemplo, que às vezes, sei lá, contratam uma pessoa para enviar para um lugar e aí mandam recursos, né, e um salário mesmo, né? Entendi. Existem pessoas que às vezes levantam apoiadores, então, por exemplo, se eu quero ser um missionário no Nordeste, e aí eu tô aqui na minha igreja no Rio Grande do Sul, e aí a minha igreja me envia para lá e junta apoiadores dentro da igreja que cada um vai dar R$50, R$100, uma coisa assim, por mês, para ajudar a me manter lá, enquanto eu dedico 100% do meu tempo para isso, né? E existem pessoas que se chamam de missionários fazedores de tenda, que é uma referência ao Paulo da Bíblia, né? Que a ideia é que assim, eu vou ter um emprego normal, que é o que vai pagar o meu salário, mas eu encaro a minha vida como uma missão, sabe? Então eu vou vir aqui na barbearia e vou ter a missão na cabeça. Mas assim, aí sabe? tu vai ter um trabalho à parte, no caso, vai ter um... daí, pô... Tipo assim, sei lá, eu sou barbeiro e missionário. Isso aí, isso aí. Entendi. Aí o teu salário vem da barbearia, mas a tua missão tu faz 24 horas por dia, entendeu? Entendi. E aí, às vezes, tu tem, para quem prestar contas, né, assim, poxa, consegui conversar com X pessoas sobre isso esse mês e tal, mas o trabalho que eu fazia, a gente não prestava contas nesse sentido, assim, sabe? Era muito na confiança, assim, sabe? A gente foi contratado por não é uma agência missionária, mas é uma instituição cristã chamada Labri, né? Na Holanda, e lá a gente ganhava um salário mínimo. Eu ganhava um salário mínimo, minha esposa ganhava um salário mínimo do Labri, e o Labri ganha de doações de pessoas diversas, assim, sabe? Entendi. E aí o nosso trabalho era com o Labri, servindo pessoas ligadas ao Labri, assim, né? Entendi. E, tipo assim, como essas pessoas chegavam ao Labri? Cara, De diversas formas, assim, de diversos lugares. É um mistério, cara. Assim, Sim. O Labri em si, ele não faz propaganda, sabe? Ele não faz panfletagem, eu não vou na rua chamar pessoas, nem nada. Sim. São pessoas que às vezes vão ver, poxa, ao acaso na internet, entendeu? Porque não tem... Não tem nada divulgando. Não tem estratégia de marketing, não tem essas coisas assim. A gente no Labri crê de verdade que, cara, quem chega ali é porque Deus mandou aquela pessoa. Sim. E são cristãos e são não cristãos, cara. E eu tive no Labri contato, assim, tanto com gente que tá firme na igreja e só quer ter um tempo para descansar lá, porque era uma comunidade, né? O pessoal vinha, às vezes passava uma noite lá e tal. Sim. Tive contato com pessoas que são cristãos de família e estão afastados da igreja por diferentes motivos. Tive contatos com pessoas que não são cristãos de verdade, assim, não são cristãos de maneira nenhuma e às vezes vinham lá com alguma dúvida, queriam assim, tô vendo diferentes religiões, queria saber qual que é do cristianismo e tal. E tive contatos com pessoas de outras religiões, assim, sabe? Um cara que é budista, que foi pra lá, e aí queria vir trocar uma ideia, sabe? Curioso, sim, sabe? Sim. Queria ver qual que era, né? Entender o que era exatamente. E, tipo assim, ali, além de receber essas pessoas, tu tinha como intuito, sei lá, apresentar a tua religião pra eles, alguma coisa assim? Ou era muito mais na intenção de receber e ajudar quem chegava ali? Eu acho que é muito mais na intenção de receber as pessoas, e ter um serviço de hospitalidade, assim, sabe? Então, tu veio pro Labri, cara, tu vai comer na minha casa, entendeu? Tu vai jantar comigo, a gente vai preparar a janta junto, vai lavar a louça junto, e nesse meio tempo vamos conversando, sabe? E o Labri é uma instituição cristã, assim, abertamente cristã.
Então, a pessoa que vai lá às vezes já sabe disso, às vezes não sabe. Mas assim, a gente vai orar antes das refeições, né? Às vezes vai ter uma palestra organizada ali na semana. Sexta de noite sempre tinha palestra e algumas pessoas já sabiam que ia ter e tal. Às vezes chegavam perdidos lá sem saber, mas assistia junto, sim, sabe? Sim, acompanhava ali. E as conversas surgem, cara. As Elas conversas surgem, surgem, a partir do momento que a sabe? pessoa tá lá, tu que nem, vai... que nem aqui a gente tá. apresentando, Isso aqui é a conversa que a gente sabia que ia ter essa conversa Claro. antes. Mas às vezes, cara, tu não sabe. Aí tu pergunta uma coisa assim, pô, tu viu o que aconteceu aí da tragédia? O que tu acha? Ah, porque Deus esqueceu do mundo, sabe? Sim. E aí abre uma porta para conversar, entendeu? E aí começa a conversar sobre isso e quando vê é natural, sabe? Claro, claro. Inclusive eu tô cheio de... Tava e tô ainda cheio de dúvidas ainda. Tipo assim, tem muita dúvida. Sim. Brincadeira, Ah, foi mal, esqueci dessa parte. brincadeira. Depois desbloqueia essa aqui pra mim. Botar nele é sobrancelha. Bah, não posso nem ir no espelho e nem olhar nos reflexos, né, pai? Tem que ficar aqui, ó. Vou disfarçar, vou disfarçar. Não tô pegando reflexo, tô de boa, tô de boa. Mostra aqui quem não é, que eu vou mostrar. Ah, esse sou eu, ó. Pega aí. Beleza? E aí, queridão, tudo bem? Eu posso olhar o dele, Quem né? é que tu é? Pode. Ah, tá bom, tá bom. Os dois são fáceis, É. Vocês podem ir conversando e perguntando, vocês podem só jogar, vocês sabem. Como assim? Nós dois? É, manter a conversa, mas manter... Bah, eu prefiro só jogar, tentar, pelo menos eu tentar acertar. Focar na conversa e Tá, isso aqui ao primeira mesmo tempo coisa, é difícil, primeira né? coisa. Eu sou um homem. Sim, Tá. Pra mim também é homem? sim. Putz, eu já nem sei mais o que perguntar agora. Deixa eu pensar. Eu tô pensando agora em pergunta, meu. Ih. O meu é do Antigo e é do Novo Testamento? É do Antigo Testamento? É sim. Antigo Testamento, tá. Tá. Putz, mano. Bah, agora minhas perguntas, eu acho que se eu perguntar eu vou me sentir muito idiota, tá ligado? Tipo assim, ó. A minha pessoa tava no círculo social de Jesus Cristo? Sim. Sim? Tá. Difícil, cara. Difícil demais. Tá louco? É, Difícil pra caramba. Poxa, Antigo Testamento, tá. O meu, ele era conhecido como um profeta? Aí embaçou, né, Eric? Não é conhecido por isso. Tá bom. O meu era... Eu sou um discípulo de Jesus? Não. Não sou um discípulo de Jesus. Ah, mas tu disse que era fácil. O meu, ele foi conhecido como um pai de muitas nações? Não. Não. Não, tá. Eu fui crucificado? Sim. Eu sou Jesus. Não, agora ficou... Era fácil até demais. Eu achei que vinha alguma coisa um pouquinho mais difícil. Tu quer acertar o teu? Ah, eu quero acertar, cara. Para, claro. Dá essa chance. Dá essa chance aí. Eu abri o Mar Vermelho, não? Sim. Ah, tá bom. É o Moisés, então. Beleza. Show. Ah, foi. Eu peguei leve. Não, pegou bem leve. Depois a gente faz mais um. Solta, manda. Tu falou do salário do... Tu falou do salário do missionário lá. E missionário ganha dízimo também? Como assim ganha dízimo? Missionário não recebe dízimo. Não, cara. Quem recebe o dízimo Eu não é a recebi, igreja? não sei. Eu tô te perguntando. Se um missionário for dono de uma igreja, por exemplo. Mas é que tem muitos tipos diferentes de missionários, né, cara? Assim, não é uma coisa padronizada, né? Primeiro que a questão do dízimo ela é diferente para cada igreja, assim. E tem igrejas que nem tem dízimo, que nem tem... Que nem Isso é muito diferente para cada... caminhão aí. É muito diferente para cada igreja, assim, né? No trabalho que a gente estava, não, a gente tinha o nosso salário, é isso aí, né?
Que era um Entendi. salário mínimo, bem seguindo as leis da Holanda, né? Agora me surgiu uma... Como é que era o nome mesmo da instituição? Labri. Labri. É. Tá, e de onde vinha o recurso financeiro do Labri? Tinha algum patrocínio, alguma coisa assim? Ah, boa pergunta, cara. O recurso do Labri vem de doações, assim, né? Entendi. São muitas vezes pessoas que estiveram no Labri. O Labri começou em 1955, na É Suíça, bem antigo, então. é bem antigo, sim. na Suíça. E nessa parte de dinheiro, cara, tem uma ideia assim que eu acho muito massa, assim, que é uma das coisas que me faz gostar tanto do Labri, que é de não pedir dinheiro, sabe? Sim. De não Sim. anunciar que precisa de recursos, assim. E o Francis Schaeffer, que é o cara que começou, ele e a esposa, né, o Francis e a Edith Schaeffer, eles tinham isso como uma base, assim, que se Deus quiser que o Labri funcione, se for de fato um trabalho de Deus, né, e se Deus quiser que ele funcione, por Vai quanto se tempo dar funcione, naturalmente. vai aparecer o recurso, entendeu? Entendi. Então, às vezes, são pessoas que chegam lá, que passaram um tempo e... Sim, alguém que E talvez tenha algum gostaram. poder financeiro um pouco maior que É. queira investir. E, cara, e lá onde a gente estava, tinha pessoas assim que às vezes doavam 10 euros naquele mês. Sim. E tinha pessoas que doavam 300, entende? Sim, entendi. E aí tinha um cara, que nem a propriedade, que o Labri fica lá, foi uma doação de uma pessoa que doou a propriedade, entendeu? Tipo, uma propriedade entendi. inteira, assim. Doou Opa, pro Labri se acredito- colocar ali. Tipo, o cara assim, acredito nesse trabalho, acho que é legal, pá, quero dar um lugar para vocês operar, entendeu? Entendi. E aí foi assim que aconteceu. Pô, muito legal. E, Nossa, e realmente. tem também a questão assim, se tu quiser ficar lá, por exemplo, quero ficar uma semana aqui. Né? Aí tem uma tarifa diária, assim, mas essa tarifa diária que tu paga, cara, é café da manhã, almoço, janta, tem os coffee breaks, né? Um de manhã e um de tarde, roupa lavada, cama, tudo entendi. isso por 20 euros por dia. Sim, quase que um Então, valor não- simbólico, assim. Não se paga, Não, entendeu? nem se paga, entendi. Então, entendi. assim, na Estaria Holanda... pagando, sei lá, pagando realmente pelos recursos, mas pela mão de obra de quem tá ali. E pelos Não precisa dizer que não, né? impostos Sim, e sim, as pelo coisas custo assim, que sabe? tem o O negócio, custo que tem. tu paga só. Então, o valor da tua diária lá, o pessoal tem um cálculo assim que chega a menos de 30% do que é o custo mensal. Então, todos os outros Entendi. 70%, e às vezes ainda mais, né, porque sobra às vezes, é de Sim. doações. Entendi. Né, que a gente entendi. crê, assim, verdadeiramente que Não, e, pô, a mão de realmente, Deus fazendo, sim, sim, sabe? realmente. Não, e mostrando dessa forma que realmente não tem um recurso financeiro, te faz acreditar, acredito que muito mais, assim, né? É. E, tipo, pô, realmente existe um poder divino para manter aquilo ali funcionando e que... Isso aí. Para que, tipo assim, para que toque no coração de alguém que queira ajudar de alguma forma, né? Como até mesmo vocês, né, que faziam um trabalho lá. Tipo, Sim, pô, sim. sei lá, tu poderia estar buscando alguma conquista pessoal financeira, sei lá, ter um carro, uma casa, e tu tava lá fazendo a tua missão pelo salário mínimo, né? Poderia, tipo assim, poderia estar correndo atrás de... Então é uma parada muito mais que tocou em ti também, de estar lá e de fazer isso. Com certeza, cara. Que... Com Entendi. certeza. Ah, vou ter que- E assim como eu, cara, tinha muitos outros, né, cara, assim... Tinham bastante pessoas lá na o Labri comunidade, da Holanda, eram 3 famílias que trabalhavam lá, né? Famílias, quero dizer assim, o homem e a mulher, né, o marido e a esposa. Sim. Ambos trabalhando como missionários lá. Mas tem o Labri na Suíça, tem o Labri na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, Tem no Brasil também. tem Onde fica na no Brasil? Coreia do Sul, tem também, sabe? Então é bem Entendi. difundido, assim. Onde fica o Labri no Brasil? Tem um em Minas, esse é o que tem agora, deve ter uns 12 ou 13 anos, não, vai ter quase 15 anos já de Minas, que lá eles têm uma propriedade que é deles, que foi de doação também, que é um lugar muito legal, assim. E tem agora aqui no Sul também, cara. Tem em Ivoti, aqui, tem um trabalho do Labri que está começando, né?
Sim. E é muito massa, assim. E uma pergunta que eu queria te fazer também, tipo assim, qual exatamente que é a função de um missionário? Qual que é Aham. qual que é o dever de quem está cumprindo o dever de um missionário que trabalha realmente como missionário? Uhum. Cara, de novo, eu acho que, como eu falei antes, tem às vezes diferentes missões e diferentes Entendi. Não é só, agências não é uma ou... coisa específica, o missionário faz isso. Não, eu diria assim, cara, que partindo de um ponto de vista, né, cristão, assim, cada cristão é um missionário, sabe? Eu não preciso ser alguém, especial ou algo assim. Cara, todo cristão é um missionário, toda cristã é uma missionária, assim, né? Então, por exemplo, o cara, né, que nem tu, poxa, é um barbeiro e tal, tem um negócio, é um empresário e tal, né? Se fosse cristão, se fosse participar de uma igreja, eu diria que tu é um missionário que também é um barbeiro, entendeu? Que também é um Sim. empresário, né? Sim. Eu fui professor de história e era missionário. Minha esposa era gerente de marketing para uma empresa e era missionária ao mesmo tempo, né? Então, assim, como cristãos, eu diria que a função do cristão enquanto missionário é o que está lá enfim, no Novo Testamento, né? Que é o ide e pregai o evangelho a todas as nações. Pregar as boas novas da ressurreição de Jesus, né? E isso se dá de várias maneiras, assim, cara, numa conversa, enfim, na minha maneira de viver, né? Mostrar que eu creio de fato que Jesus, que é alguém que morreu, ressuscitou, entendeu? Que isso Sim. de fato aconteceu na história, que não é só uma historinha, uma lenda, Que alguém inventou e tal. conto, sabe? Não, é real, aconteceu na história, em um lugar de verdade, assim, né? E que essa ressurreição, ela é prometida a todos aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador também, sabe? E isso muda a vida das pessoas, né? No Sim. momento que eu passo a de fato crer nisso, cara, isso muda a minha maneira de viver, não pelas regras, não pelo ponto assim, agora eu sou da igreja, agora eu não posso mais fazer isso ou fazer aquilo, mas por entender assim que, cara, eu nunca vi alguém ressuscitar na minha frente, entende? Sim. Eu nunca vi, mas agora eu Sim. acredito que, Jesus ressuscitou, cara. E ele promete isso pra gente e nos dá isso de graça, sabe? Então essa graça de Jesus, ela muda a nossa vida, ela me inspira a ser gracioso com as outras pessoas também, sabe? Às vezes vê um cara aí que tá com fome e dá uma comida para ele, né? Dá talvez um prato de comida para ele, porque eu recebi uma graça muito maior, sabe? Sim. Poxa, se de repente eu levo uma vida em que eu sou desonesto com os outros, né? Eu roubo de alguém e tal. Vou parar de fazer isso, sabe? Se eu levo uma vida em que eu traio a minha mulher, que eu sou infiel no meu casamento, vou parar de fazer isso, porque essa graça, ela me alcançou, né, cara? E agora eu sou uma pessoa diferente, né? Então eu diria que o trabalho do missionário é esse, sim, falar dessa graça, falar desse evangelho para outras pessoas quando tiver uma oportunidade. E isso Claro. é para todos os cristãos. Mas agora, se tu pega a questão de diferentes missões, cara, tu tem missionários aí que são médicos, né? Que aí vão ser médicos missionários num lugar que precisa de médicos. Tem missionários que levam comida, recursos para lugares muito pobres, muito miseráveis. Tem missionários que trabalham com pessoas aí que estão com vício em droga, vício em bebida. Tem Entendi. missionários que trabalham com presidiários. Tem todo tipo, Entendi. né, de Então missionários. existe todo assim. tipo de missão. A missão não é exatamente uma coisa específica, né? Você pode atuar como Em diversas frentes. em diferentes frentes. Entendi. É. Entendi. E tem trabalhos muito bonitos, assim, cara. Eu conheço aí gente que trabalha com
com prostituição também, sabe? De conhecer pessoas que estão na prostituição e apresentar essa graça de Jesus para elas, assim, sabe? E às vezes tira essa pessoa dessa vida e, enfim, é muito, muito legal, assim, cara. Sim. E uma dúvida também que eu tinha anotado para te questionar é como que te surgiu isso? Isso já vem da tua família ali, a tua religião, teus pais já seguiam a igreja e tu decidiu seguir por conta deles? Ou em que momento da tua vida tu decidiu assim, ser missionário e seguir ali a tua religião e a tua igreja? Cara, os meus pais, eles faziam parte já da igreja, a igreja luterana, né? Sim. Quando eu era pequeno, principalmente minha mãe levava eu e meu irmão para a igreja. Meu pai não foi sempre de ir, assim, ele tinha algumas coisas que ele não gostava e tal. Isso mudou depois na vida dele, né? Mas Sim. quando eu era criança, assim, pequeno, foi principalmente com minha mãe, né? Principalmente a tua mãe que levava eu e meu irmão quando a gente era pequeno para ir na igreja, né? E quando eu tinha 15 anos de idade, eu me converti, né? Assim, eu já fazia parte da igreja, né? Já ia na igreja, mas com 15 anos de idade eu acho que eu entendi algo que eu não tinha entendido antes, que é essa questão da graça de Jesus e de aceitar isso na minha vida, né? E aí é um processo, cara. Esse processo de conversão, ele leva a vida inteira, entendeu? A gente vai aos poucos, eu acho que sendo transformado pela graça de Deus, assim, né? E a questão de missionário, cara, foi um entendimento que eu tive junto com a minha esposa, que na época era minha noiva, em 2014, então há 10 anos atrás, quando a gente estava num projeto missionário lá no Nordeste. E esse projeto a gente ia ficar lá um mês no sertão nordestino, e a gente ia fazer isso por um mês, entende? Sim. Mas durante esse processo que a gente, assim, juntos, né, cara, como casal, a gente percebeu que a gente queria fazer isso mais do que só um mês, sabe? A gente tem essa coisa assim, 100%, né? A gente percebeu que queria fazer isso para valer, assim, não só um mês, mas todos os meses do ano, né? Sim, entendi. Isso se dá lá, então, em 2014, nesse projeto, e tu e ela ali estavam juntos na mesma causa, assim. A gente era noivo, a gente ia casar em alguns meses, né? E para mim, especialmente, assim, foi um momento de uma clareza de algumas coisas, né? E eu conversei com ela sobre isso, e foi engraçado porque ela nunca quis isso para ela, assim, de ser missionária. Ela entendia que a nossa vida seria mais por aqui, né? Aqui na região, trabalhando, servindo a igreja, sendo missionário, enfim, no nosso dia a dia, né? Sim. Mas não de tempo integral, assim. E aí eu tinha entendido algumas coisas naquela viagem e fui conversar com ela. E ela estava entendendo as mesmas coisas, assim, também. Foi bem legal isso, sim. Então, já tinha meio que uma sintonia nos pensamentos de vocês, assim. não precisei já convencê-la de claro, nada, assim, cara. Ela estavam já... meio alinhados, assim. Entendi. Pô, legal. E aí a gente começou a orar por isso e ver oportunidades, né, cara, de como fazer isso, assim, né? E daí, como o Labri surge, assim, na tua vida também? Já tinha... Vocês já conheciam o Labri? Não conheciam ainda? Naquela época a gente não conhecia ainda. Eu fui conhecer o Labri através de um amigo que foi pro Labri na Inglaterra. E aí ele falou com a gente, convidou a gente para conhecer também. Ele começou a organizar uns encontros de palestras do Labri, né? Os amigos do Labri aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. A gente foi lá, conheceu,
mas nada assim que nos fez querer ser parte, entendeu? Sim. Pô, a gente achou legal, achou interessante, mas nada que queria assim, pô, vamos ser parte disso aí, sabe? Sim, sim. Aí a gente tava vendo essa questão de missão através de uma agência na Noruega, cara, na Europa, né? E a gente foi atrás disso, a gente viajou para lá e tal. E aí em 2018 a gente tava lá e aí o caminho que tava se abrindo assim deu errado, cara. E aí a gente foi convidado assim, ó, quem sabe vem pro Labrina Inglaterra, então passa um tempo aqui, já que deu errado lá, né? Claro, claro. Quem sabe vem aqui, passa um tempo, tenta colocar as ideias no lugar e tal. Sim. E aí a gente foi pra lá e foi muito bom, assim, cara. Eu tava no meio de uma crise de fé, assim, porque eu achava realmente que era Deus abrindo a porta pra gente lá na Noruega e não aconteceu. Então, pra mim foi uma crise de fé, assim. Eu pensei, pô, o que Deus tá fazendo com a gente? E mal sabia eu que ele tinha planos muito, muito melhores, assim, sabe, do que a gente estava pensando, né? Aí quando a gente estava no Labri, pô, a gente começou a se interessar, a gente ficou os 3 primeiros meses de graça lá, o pessoal nos deu, assim, tipo uma bolsa, sabe? Sim. E aí a gente ficou e pá, e eu tava no meio da crise de fé, e aí eu vi pessoas ao meu redor com crise de fé também, eu vi que não era o único. Sim. E aí as crises dessas pessoas, de algumas delas foram passando, sabe? As respostas de Deus foram acontecendo na vida delas, na minha ainda não. Mas aquilo ali Sim. foi me dando ânimo, assim, sabendo que, pá, cara, o cara ali ganhou uma resposta, entendeu? Sim. Até que alguns outros ali começaram a perguntar pra mim, poxa, vocês já pensaram em virar obreiros do Labri também? E eu, não, cara, nunca pensei, não pensava, não tô gostando do tempo aqui, mas nunca pensei assim, né? E aí a gente começou a orar por isso, cara, eu e minha esposa, e foi muito louco, assim, cara. As portas foram se abrindo de um jeito inimaginável, assim, sabe? Pra gente, né? E aí a gente acabou parando no Labri da Holanda, porque foi lá que abriu uma oportunidade. Era onde precisava, no caso. Era onde precisava de naquele alguém. momento. Uhum. E a gente decidiu ir. E agora o nosso tempo lá chegou ao fim, porque o nosso visto, né, na Holanda chegou ao fim e não tem como renovar. Faz quanto tempo que vocês voltaram? A gente voltou em abril, Ah, faz pouco tempo. menos de 2 meses agora, né? Aham. Então, entendi. agora a gente está procurando trabalho aqui Sim. e vendo assim, a questão de missão mais como essa coisa, a gente falei antes, os fazedores de tenda, né? Que eu vou ter um trabalho aqui. Sim, tem um Mas trabalho. entendendo que a minha missão Sim, as seguir a tua pessoas que missão Deus como coloca tu- no meu caminho, né? Como tu já tinha falado antes, isso aí, seguir fazendo a missão, mas e tendo um trabalho paralelo, né? Não em tempo integral, no caso. Que não precisa ser pago para ser missionário, né? Mas Sim. entender que se tem um emprego aqui, eu vou ser missionário servindo as pessoas que estão ao meu redor, né, cara? Claro. Sendo hospitaleiro com elas, enfim, conversando. Não, então eu queria agradecer também o nosso patrocínio, que é uma revista, né? A revista Pequenas Igrejas, eu vou começar a rir, Grandes Negócios, né? Que são nossos parceiros aí, estão com a gente nesse episódio Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. A revista é uma revista pequena aqui da região, mas que com certeza é um grande negócio, né? Como Lucra diz o bastante, nome. né? Vem lucrando bastante. Vale a pena. Vamos arrumar uma edição dela para botar aqui. Não tem desse mês porque o dízimo não deu conta para esse mês, mas a gente tem do mês passado aí, tá? Valeu, galera. Isso aí foi ideia do Eric, tá? Isso aí não é ideia minha. Mas ele não tinha dúvida. Já sabia, já. Essa é boa, é boa. Dando sequência, então, essa era uma pergunta que quando o Eric me falou que tu ia vir, que eu dei uma pesquisada também sobre o que era missionário. Pra gente ter uma noção do quanto eu era leigo, eu não sabia o que era missionário. Então, fui atrás, busquei ali algumas informações. Eu queria saber se tu tem alguma história, assim. Alguma história que, te marcou muito negativa e positivamente enquanto tu esteve na Holanda ou fazendo missão em qualquer momento da tua vida, aqui no Brasil, na Holanda, no Nordeste, enfim.
Boa pergunta, cara. Acho que eu tenho muitas positivas, assim, né? Imaginei que muito mais positivas do que... Com certeza, cara. Muito, muito positivo, sim. Tem algumas coisas negativas, às vezes, também. Acho que negativo, assim, não, mas talvez de dificuldades, né, cara? De pensar assim, Sim. eu tô passando aqui, eu não sei o que fazer, né? Em Claro. alguma situação, né? Sim. Mas eu acho que, assim, de positivas, cara, eu diria assim, eu vi o agir de Deus em muitas situações, assim, sabe? Claro. Eu lembro de uma mulher que foi ao Labri, foi ali no meu primeiro mês como obreiro do Labri, né? Sim. O Labri chama mais obreiro, não tanto missionário, assim, mas é missionário também. Sim. Mas, enfim, o primeiro mês como obreiro do Labri, veio uma mulher, ela era da Suécia, e ela era hippie, cara. Tu já Assim, desenrolava no idioma, assim, já sabia Ah, falar. sim. Aham. Beleza. É uma mulher hippie, assim, hippie mesmo, assim, sabe? Aquele hippie clichê, assim, desde a roupa O até nato, o... assim, a raiz que tu vê andando na rua, tu já sabe. o jeito de Claro. falar, as coisas que fala e tal. Aham. E, cara, você é uma pessoa muito inteligente, muito boa de papo, assim. Claro. Aqui na barbearia, por coincidência, mês passado a gente recebeu um hippie aqui também, um argentino, né? E, cara, na chegada tu já vê assim, ele queria... A ideia dele era trocar, só um relato rápido, assim, ele queria trocar um saquinho de chá de Marcela, né, com a gente. E daí a gente, né, explicamos pra ele que a gente tava com a agenda lotada. Eu até falei, cara, a gente te atenderia, mas a gente tá com a agenda lotada. Aí um cliente que tava sentado aguardando o horário falou, não, pode pegar o meu horário, eu pago o teu corte de cabelo e eu corto outro dia. Deu muito certo, assim. Ele queria te pagar com a Marcela dele. Isso aí, com o chazinho. Tá. Ele disse que ele tinha algumas outras coisas pra trocar, entendeu? Só a arte dele. Era só o que ele tinha. Ele não tinha dinheiro, né? Segundo ele, ele não trabalhava com dinheiro porque ele era contra o capitalismo. Tá. Cara, essa mulher... Enfim, seguindo a tua história. Essa mulher, ela chegou lá e ela... A coisa do hippie, assim, do New Age, né? Da nova era e tal. Então, bem esse papo, assim, né? E ela chegou lá porque ela já tinha seus 30 e poucos anos, assim. Eu falei antes, cara, uma mulher muito inteligente, muito legal, assim, sabe? Sim. Tinha seus 30 e poucos anos e a mãe dela era cristã e a mãe dela, assim, falou pra ela, tu já tentou de tudo que é religião e tal, menos a mesma fé da tua mãe, então vai nesse lugar aí, vai no Labri, vai lá ver como é que é, né, ver como é que é e tal. E ela disse que ela ia lá, ela ia ficar 2 semanas lá. E assim, pra mãe parar de encher o saco, assim, sabe? Tipo, pra mãe dela parar só pra sair do tipo pé, assim, sabe? Pra mãe dela deixar ela em paz ali. E ela foi lá, cara, ela fazia as coisas dela, né? De hippie lá, de nova era, fazia meditação, nas conversas um pouco mais profundas, assim, ela interagia bastante, sempre trazia bastante o lado dela, né, cara? E muito essa coisa, assim, de que, todas as religiões são verdade, sabe? Essa era a história dela, assim, não, cara, tudo é verdade. Jesus é verdade, Buda é verdade, enfim, as outras religiões todas são verdades, né? E, assim, uma coisa que, cara, de um ponto de vista cristão, não é bem assim, né? Eu posso dizer que todas as fés são verdadeiras, né? Que a pessoa, tua fé... Toda a fé é genuína, no caso. Tua fé em sei lá o que é verdadeira, cara. Mas é o teu sentimento, né? Não quer dizer que aquela coisa na qual tu tem fé seja verdadeira. Que realmente aconteceu, que realmente o pensamento ali é existente, né? Tipo assim, o sentimento é real, mas os fatos às vezes não são. E, cara, o cristão, ele crê, assim, que Jesus é real, cara, que Deus realmente criou o mundo e tudo mais, né? E aí um dia, ela tava saindo, cara, foi o último dia dela, aí ela chegou pra mim, assim, veio dar tchau, né? E aí eu falei, tchau, muito bom te conhecer e tal. E aí eu falei pra ela assim, posso te fazer um pedido, só um pedido, assim. Daí ela falou, pode. Eu disse assim, quem sabe
Na próxima oração que tu fizer, porque ela fazia orações, né? Mas ela fazia oração para tudo quanto é coisa diferente. Aí eu falei para ela assim, na próxima oração que tu fizer, ora especificamente para Jesus. Só para Jesus. Assim, só, assim, não ora para outras coisas, né? Não Claro. ora para outras... Mas só, assim, uma oração que tu fizer, ora especificamente para Jesus. E vamos ver se acontece alguma coisa, né? Não estou te prometendo que vai acontecer, mas eu creio que Jesus é real e, cara, se tu orar talvez só para ele, talvez ele se revele para ti. Ela falou, não, beleza, eu vou fazer. E aí ela foi embora naquele dia. Cara, nunca mais vi ela, assim. Sim. 1 ano depois, 1 ano e meio depois, ela aparece lá. Ela e os pais dela chegam lá, assim. E ela falou pra mim que ela veio lá pra agradecer e pra gente conhecer os pais dela. E que ela queria contar uma história. E daí ela falou pra mim a história, cara. Naquele mesmo dia que ela saiu de lá, ela foi pra estação de trem, daí tava esperando o trem dela chegar, tava sentada num banco. Ela falou assim, vou fazer aquilo que ele falou, vou fazer uma oração, só uma oração, que é só para Jesus, não vou orar para mais nenhum Deus, nenhuma outra energia e tal. E ela falou que quando ela estava orando, que ela começou assim, que ela fechou os olhos, ela começou assim, quero orar só para Jesus, então Jesus, tu é real e tal. E isso um cara chega por trás dela assim, e toca no ombro dela e pergunta, o que tu tá fazendo? Tô fazendo uma oração. Tu tá fazendo uma oração? Tu é cristã também? E ela assim, não sou, eu sou, enfim, creio em tudo que é coisa, né? Você tá fazendo uma oração para quem, então? Para Jesus. E assim, como assim para Jesus tu crê em tudo que é coisa? Ela falou assim, um cara aí me falou para fazer oração só para Jesus e para ver no que ia dar. E daí o cara falou assim, então eu sou a resposta da tua oração, porque eu sou um missionário cristão aqui também. E daí eles já oraram juntos, assim, e ela não virou cristã naquele momento. Mas aquele momento para ela foi assim o suficiente para ver que, cara, tem alguma coisa diferente aí. Sabe? Que Deus é real, cara. Que, poxa, eu orei para Jesus e aí do nada esse cara veio e me contou toda a história lá, sabe? Né? Enfim, pregou para mim e tal. Ela falou que conversaram o dia inteiro, pegaram o mesmo trem, foram juntos pro mesmo lugar. Sério. E conversaram o dia inteiro. E que daí outras coisas aconteceram nos dias seguintes, assim, e que daí em algum momento ali ela virou cristã, aceitou Jesus de fato como Senhor e Salvador da vida dela, né? E aí que um monte de coisa aconteceu, assim, cara. A vida dela mudou de cabeça para baixo. O que eu acho legal, no entanto, cara, foi assim, 1 ano e meio depois ela volta lá, conta toda essa história, mas ela se veste ainda do mesmo jeito, se veste como hippie. O jeito dela de falar é o mesmo jeito. Quer dizer, a identidade dela, cara, não mudou. É ela ali, entendeu? Sim. Então, pra mim, isso é muito legal, assim, porque o cara, às vezes, pensa em, vira cristão, não posso mais usar a roupa que eu usava antes, não posso mais falar do jeito que eu falo, tem que largar agora o futebol, tem que largar o sei lá, enfim... Meteu uma saia e deixou o cabelo crescer. Não, cara. Ela se vestia do mesmo jeito, porque era ela, entendeu? Sim. Se ela chegasse lá vestida de um jeito diferente, cara, tu já fica assim meio, que triste, né, cara? Claro, tem toda uma identidade ali, aí agora tá abrindo mão disso e tal. Não, é ela ali, cara, toda tatuada, toda, sabe, o cabelo do jeito que ela tem, o jeito que ela fala e tal. E ela tava virando missionária entre os hippies, entendeu? Sim. Então, assim, faz muito mais sentido, cara, o hippie lá receber uma pessoa que, cara, que é igual a ele, entendeu? Sim, Mas que conheceu a verdade. Do que aí chegar eu lá, que não tem nada a ver com a coisa, sabe? Claro. E querer pregar pros caras lá, sabe? Não, acho que faz muito mais sentido assim. Então, eu acho essa... Uma pessoa ali com aquelas características, com o estilo dela, trazendo... para pessoas que vão se identificar com ela, no caso. E não é forçado, né, cara? Não é agora, eu vou começar a falar como hippie, vou começar, sei lá. Não, cara, é ela lá, entendeu? É genuíno dela, né? Então, o que eu acho legal nessa história são duas coisas, assim, cara. Cara, se a gente orar, assim, daqui a pouco tu não é cristão,
sabe? Tu não crê em nada disso, sim. Sim. Mas quero te dizer, experimenta orar para Jesus um dia, assim. Não te prometo que vai acontecer o que aconteceu com ela, porque Sim. Deus age como Ele quer, entendeu? Sim. Mas experimenta, cara. Faz o teste, vê se acontece alguma coisa, sabe? Talvez Deus vai falar contigo naquele momento, entendeu? E no caso dela, falou. No caso dela, aconteceu. Sim, né? realmente teve um... E a outra coisa que eu acho legal é assim, cara, se tu vira cristão, tu não precisa perder a tua identidade, entende? Sim. Tu pode continuar sendo, né, o Thiago e tal, do jeito que é, falar do jeito que tu fala, fazer, pô, não precisa esconder a tua tatuagem, não precisa Claro. tirar o brinco, não precisa deixar de ser quem tu é, entendeu? Sim. Mas a tua identidade agora, cara, tá em Deus, entendeu? E Deus te criou desse jeito e te deu essa identidade também, entendeu? Então, Sim. pode continuar sendo o Thiago, pode continuar sendo, sei lá, o João, a Maria, sei lá quem é que for, mas agora teu coração pertence a Cristo, entendeu? Entendi. E aí, Isso, essas são as mudanças. isso para ser sincero, é uma coisa que é o que mais me incomodava, assim, vendo, claro, dentro dos exemplos que eu tinha perto de mim, que minha família ali, é uma coisa que era o que mais me incomodava, porque para mim e o que me foi ensinado é que para mim seguir ali a igreja ou seguir aquela religião, eu teria que ser totalmente diferente do que eu sou. Então, para mim, sempre foi muito difícil. Inclusive, hoje eu não sigo nenhuma religião, até porque eu não posso te dizer que eu não me identifico porque eu não busquei, entendeu? Eu só tenho aqueles exemplos ali da igreja evangélica que eu te falei, da Assembleia de Deus. Claro. São as pessoas que estavam perto de mim ali, a religião, a igreja católica também, que vem da família do meu pai e tal. Então, um estilo de vida que eu me identifico um pouco mais, mas ainda não 100%, como eu estava te dizendo. Então, acho que por isso que eu não sigo nenhuma religião em específico, assim, né? Tenho minha fé. Sim. E, inclusive, era algo que eu queria te perguntar. Qual que é, tipo assim, no teu ponto de vista, existe um problema? É errado tu simplesmente ter a tua fé e não seguir nenhuma religião em específico? Eu acho que quando a gente for tipo falar... assim, não exatamente é errado, mas o que que tu pensa, assim, com relação a isso? Qual que é o teu pensamento, assim, com relação a isso? Cara, eu acho que, assim, em primeiro lugar, salvação, né, cara? Eu tô falando agora sempre de um ponto de vista cristão, Claro, né? claro, sim. Eu não conheço tanto as outras religiões para Sim. saber como é que eles lidam com isso, né? Mas de um ponto de vista cristão, assim, cara, a gente crê que a salvação é pela graça de Deus, assim, sabe? Então, assim, se tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, se tu abre a porta para Ele, cara, a salvação, ela é tua pela graça dele, entendeu? Arrependimento de pecados e tal, mas é pela graça de Jesus na tua vida, assim. Agora, O que é a graça? tem... O que é a graça? Graça é um conceito que quem não está acostumado é meio difícil de pegar. Bom, vamos por partes. Vamos primeiro responder a pergunta dele, depois a gente vê essa questão da graça, né? Agora, assim, a Bíblia descreve a igreja também, né? Tem várias passagens que descrevem a igreja, que não é uma questão de salvação, mas de pertencimento, sim, né? E ela descreve a igreja, às vezes, como um corpo, às vezes é como uma árvore, enfim, tem várias descrições do que é uma igreja. E essas descrições, elas sempre lidam a questão da igreja como uma coisa unida, sabe? Uma coisa só, né? Então a árvore tem os seus ramos, tem as suas folhas, né? O corpo tem as suas partes, né? O dedo é parte do corpo, a unha é parte do corpo. Sim. E tal. E ela lida com a igreja dessa maneira, assim. Então o que ela fala? Assim, se tu cortar um dedo do corpo, né? Sim. Esse dedo aqui, se eu tirar ele do meu corpo, ele vai morrer e vai secar e não vai mais ter vida nele, né? Porque a vida, ela tem que estar no corpo, né? Então, é errado não fazer parte de uma igreja, por exemplo.
Cara, errado, eu não sei se eu colocaria dessa maneira, mas eu vou dizer assim, é muito difícil, e eu diria assim, impossível até, o cara que é cristão continuar um cristão e continuar um cristão saudável, não fazendo parte de uma comunidade de pessoas. Agora, precisa ser uma igreja grande? Não, cara. Pô, uma comunidade de pessoas pode ser 5 pessoas, entendeu? Daqui a pouco é tu, teu amigo, tua mulher, tal. Vocês começam ali um grupo que vai estudar a Bíblia juntos, entende? Não precisa ser uma igreja oficial, né? Assim, agora eu sou parte da igreja tal. Mas, cara, comunidade é essencial, sabe? Eu não tô sozinho, porque se eu tô sozinho, no fim eu viro, assim, eu vou estar dando conselho para mim mesmo, sabe? Claro. E a gente precisa dessa troca, sim. entendeu? Sim. Às vezes se eu tenho uma dúvida, se eu tenho poxa, tô aí tropeçando, tô... enfim, com questões específicas, assim, cara, ter alguém perto de mim, seja um amigo, um irmão na fé, minha namorada, uma amiga e tal, que vai me ajudar, que vai me falar, ô Arthur, o que tu tá fazendo, sabe? Sim, sim. Pra onde tu tá indo, cara? Pô, vamos voltar, sabe? É essencial para uma fé saudável, eu diria assim. Então, errado, certo, eu não vou colocar nesses termos, mas assim, é extremamente importante, ou mesmo essencial para a tua vida de fé, ser parte de um grupo maior do que tu mesmo, sabe? Porque a igreja, ela é um corpo, né? Entendi. Então, eu não estou falando aqui de igreja luterana, igreja presbiteriana e tal, não, falando o corpo da igreja de Cristo, que é essa coisa universal, assim, né? Não a igreja universal, né? Mas essa coisa maior, né? Maior. Entendi. Entendi. Dentro, tipo assim, daqueles que creem em Cristo, né? Que se veem cristãos, no caso. Isso aí. Entendi. Vou dar uma olhada aqui na minha pauta de novo. O Watson tem uma pergunta boa. Chega mais perto do microfone. Tu acha que o Homem-Aranha ele vai pro céu? Cara, quem sou eu pra dizer, né, cara? Eu não sei. Se o Homem-Aranha talvez não vá. O Venom não tem como, né? O Venom não. O Venom não. O Venom a gente sabe que não. O Venom a gente sabe que não, né? Isso aí mesmo. O Homem-Aranha vai tentar com a teia dele lá, né? Eu vou te dizer uma coisa. O Homem-Aranha pode tentar com a teia dele, pode entrar no traje aí do Homem de Ferro, tentar ir pro céu e tal. Mas, cara, se o Homem-Aranha não se arrepender dos seus pecados e não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele não vai entrar no reino de Deus, cara. Né? Mas quem sou eu para dizer isso, cara? Também no fim das contas, é Deus que sabe quem vai, quem não vai. Né? Quem escreveu a Bíblia? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. A Bíblia tem vários autores durante muitos séculos, assim, sabe? Então, atribui-se, né? Mesmo que não seja uma questão assim exata, né? Mas atribui-se a escrita dos primeiros livros da Bíblia a Moisés, por exemplo, né? Sendo que antes de Moisés, porque ela relata coisas de muito tempo antes de Moisés, era uma tradição que se chama tradição oral, né? Então, histórias que vão passando de pai para filho, assim, de geração em geração. O que no nosso mundo de hoje é inconcebível, né? Sim. Assim, a gente pensa, como é que eu posso acreditar numa coisa que é tradição oral, né, cara? Claro que os caras mentiram, claro que os caras inventaram, né? Só que, cara, no mundo antigo, antes da gente ter escrita, sabe? A tradição oral, ela é muito, muito comum, é muito presente, era tudo que os caras tinham. Sim. Então, assim, a questão da mentira, eu acho que era muito, assim, não era bem assim, entendeu? Sim. Eles seguravam muito bem as histórias da maneira que recebiam, assim, também, né? Sim. Mas aí, cara, tem vários autores, assim, poxa, tem os profetas, tem os reis, né, cara, ali na época do rei Davi e tal.
Tem no Novo Testamento, né, cara, os evangelistas. Então, quem escreveu os evangelhos, tem as cartas de Paulo, né, que são atribuídas a Paulo e tal. Apocalipse, foi João que escreveu. Então, são muitos autores em muitos séculos que escreveram a Bíblia, né? Mas aí teve um momento que a igreja decidiu o que seria o cânon, que é a escolha dos livros que vão compor a Bíblia, assim, né? Então, quais são os livros que compõem o Antigo Testamento? Quais são os livros que compõem o Novo Testamento? E por quê? Né? E aí isso vai ter algumas diferenças, às vezes, entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes, porque a Igreja Católica tem alguns livros a mais que a Bíblia protestante, que durante a Reforma Protestante, os reformadores acreditavam que aqueles livros não precisavam estar lá e tinham seus argumentos para isso, sim, né? Então, Entendi. Basicamente essa resposta. Existia ali meio que né? uma divisão de opiniões do que deveria e o que não deveria estar, né? Basicamente assim. Mas aí as pessoas aí começam a se dividir em interpretações já? Interpretações as pessoas tiveram durante a história toda, né? O que significa uma coisa, o que significa outra coisa, né? Assim, mas digamos, de um modo de vista assim, mais protestante, né? Ou da reforma, assim, os livros que compõem a Bíblia, como a gente conhece hoje, são livros que, de certa maneira, vão refletir Jesus, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, né? Então a gente tem lá, desde Gênesis, né, cara, que conta a história da criação, a história da Arca de Noé, que é a Torá, né, ali dos primeiros livros da Bíblia, Septuaginta, enfim, tem vários nomes para essas coleções de livros, né, os livros de sabedoria e tal, que já vem da tradição judaica, e aí os livros do Novo Testamento que então vem da tradição cristã mesmo, né, e as cartas de Paulo e tal. Só que assim, cara, é uma loucura, assim, se for pensar essa diversidade de autores, essa diversidade de culturas em que esses livros foram escritos. E né? como se dá, né, a escrita desses livros, que nem tu falou ali na questão oral. Isso que tu falou é algo que já passou na minha mente também, tipo assim, cara, é impossível. Mentira, entende? Já passou na minha mente. Como é que o cara vai lá, vai contando uma história um pro outro? Agora tu me falando nesse lance, tipo assim, lógico, no nosso mundo hoje é realmente impossível. Mas no tempo antigo, aí me fez mais sentido pra mim. Agora que tu me falou dessa forma, né? Eu diria assim, cara, tem alguns livros que até não sei se posso falar aqui de algum livro, de algum autor, fazer aí um jabá pra alguém aí. Mas tem assim alguns livros... eu não tô ganhando nada, cara. Tem alguns livros aí que eu diria assim que tratam muito bem nessa questão, assim, cara. Eu diria os livros do André Heinck, que é Os Outros da Bíblia, Os Outros Entre Nós e tal. São livros muito bons, cara, assim, ou Aqueles da Bíblia também. São livros muito bons que vão tratar dessas questões culturais ao redor da Bíblia, assim, sabe? Quem escreveu, como é que era a cultura daquela época, como é que a cultura influencia na Nos escrita. Nos livros dele tem um pouco mais detalhado sobre isso. Ele é um historiador, cara, de mão cheia, teólogo também, que escreve esses livros, assim, e que, cara, é muito bom, assim. Entendi. Outra pergunta que eu queria te fazer é sobre justamente as interpretações assim da Bíblia. O que tu, claro, acredito que a tua igreja, a Igreja Luterana, deve ter a própria interpretação, mas no teu ponto de vista, assim, como que tu vê essas interpretações? Tu acredita que tem com certeza tem, mas no teu ponto de vista, as pessoas têm interesses pessoais ali quando se dá uma interpretação, quando, por exemplo, existe interesse na criação das religiões, assim, interesse de financeiro ou de poder, enfim. Na minha opinião, existe. Sim.
Eu queria que tu me Eu falasse. tinha uma pergunta que eu faço pra ti daí, assim, o que tu quer dizer com interpretações da Bíblia, né? Como... Cara, por exemplo, não sei se talvez eu esteja falando bobagem, né? Mas Tudo bem. até mesmo aqueles que a gente vê como terroristas, assim, os caras são religiosos pra caramba, tipo, seguem ali uma crença que, na minha opinião, é totalmente errada, né? Mas eles fizeram uma interpretação ali daquele livro sagrado, né? E aí tem essa Aham. forma de pensar, assim. Claro que alguns Aham. muito mais radicais, outros não, né? Uhum. Por exemplo, acredito que os judeus têm uma interpretação do livro, né, Sim, do livro Bíblia, deles, né? e os evangélicos têm outra interpretação. Eu não sei Sim. também, talvez eu esteja falando besteira, eu não sei se é o mesmo livro. Sim, o Antigo Testamento da Bíblia cristã vem dos judeus, né? Assim, todo o Antigo Testamento da Bíblia que os evangélicos, os católicos usam, vem dos judeus, né? Então, não está tão separado assim. A diferença que tem é que os judeus eles não veem Jesus como Messias, né? Que o Antigo Testamento promete esse Messias, né? Assim, ó, vai vir um cara aí que vai ser o Messias, vai nos libertar e tudo mais, né? E eles os não cristãos veem- já veem Jesus como Messias, né? Ah, entendi. Então por isso Pô, que ele tem o não tinha Novo ideia. Testamento também, né? Que Entendi. vai contar a história de Jesus, da ressurreição dele e do início da igreja, né? Então, Como começa a igreja, assim. para os judeus ainda, esse Messias ainda está por vir. Ainda está por vir. Eles ainda estão esperando esse Messias, né? Mas claro que dentro do próprio judaísmo tu também tem linhas, né? Assim, eu falei Sim. antes ali as linhas dos evangélicos, né? Pá, tem os luteranos, tem os calvinistas, tem tá, os e aí é pentecostais, onde- tem não sei o quê. Entendi. Tem algumas diferenças entre eles, né? E os judeus também, cara, tem as diferenças deles, né? Entre esses grupos que eu Aí é onde particularmente surgem não sei a- tão bem como é que funciona, Sim. mas aí tem é onde algumas surgem diferenças. mais e mais e mais interpretações diferentes. Mas aí tu comentou do terrorismo, né? Daí a gente vê assim a mais de alguns de linha muçulmana, né? Então é uma outra religião Claro. já, né? Porque Que seguem o Alá, mas não assim, não que os muçulmanos sejam todos terroristas ou de maneira alguma, assim, né? Claro, cara? claro. Eu posso não concordar com a religião deles, mas assim, Mas não pode. eles não são claro, não todos são terroristas ou Sim, perigosos, não é. né, Todas e as tudo pessoas mais, são assim. de má índole e querem. Sim. Assim como pensar, pá, todo evangélico é ladrão, sabe? Sim. Se interessa pelo dinheiro do pessoal lá e só quer saber de dízimo. Não, Sim. cara, tem algumas pessoas que são assim que acabam ganhando fama por causa disso, né? Mas tu vai pegar assim, cara, pá, eu me arrisco a dizer assim, para a maioria dos cristãos, cara, são pessoas sérias, sabe? Dos evangélicos são pessoas sérias, estão buscando uma maneira de viver, de entender o que é a vida, de entender qual que é o propósito deles, assim, sabe? Então, alguns têm um pouco mais de conhecimento, outros têm menos, né? Às vezes a gente segue uma coisa que não é tão certa, sabe? Que talvez é uma doutrina, uma interpretação, né? Que talvez, poxa, um cara que não estudou muito teologia faz uma interpretação errada de uma coisa, ou tem um interesse, sim, ou tem um né? interesse, claro. Como é comum também de acontecer, às vezes tem interesse próprio, pá, vou puxar mais dinheiro da pessoa se eu falar que é assim, sabe? Tem esses caras aí também, claro, mas vou dizer assim, cara, a maioria, e eu não tô falando de luteranos, porque eu sou luterano, mas assim, cara, Na maioria. luteranos, pentecostais, calvinistas, católicos, enfim, tem ali, cara, gente muito séria que querem de fato pregar o evangelho e compartilhar com as pessoas aquilo que provou e que viu que foi tão bom, entendeu? Entendi. Isso é a maioria das pessoas, né? Mas em questão de Entendi. interpretações da Bíblia, né? Enfim, tem algumas interpretações diferentes, sim. Sim, Com daí certeza. também é muito mais, teria que estudar muito mais também dentro de cada interpretação, né, para saber dizer assim detalhado sobre o que é cada uma.
na Bíblia, existe algum momento ali entre as histórias da Bíblia que explica o porquê de o ser humano estar sempre em conflito? Por exemplo, Primeira, Segunda Guerra, ou se dividir, por exemplo, divisões territoriais como país, idiomas também. Sim, sim. Existe algo, tipo assim, relatado na Bíblia sobre isso? O ser humano se divide e se distingue por conta disso. É algo divino? É algo que Deus trouxe também pra gente? Ou é algo que não tem nada a ver com religião, assim, com a crença de... Aham. Cara, assim, tem um momento que isso acontece, sim. Acho que tu perguntou de algumas coisas diferentes aí, né, assim. Mas o que eu diria dessa divisão humana, das guerras, dos conflitos, né, que tem, assim, às vezes o ser humano consigo mesmo, Sim. com o outro, com o meio ambiente, com Deus, sabe? Cara, é a introdução do pecado no mundo. Quando a gente vai lá ler em Gênesis, né, os primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê que Deus, quando fez a sua criação, que tudo era bom na criação. Ele sempre fala, né, primeiro dia fez isso, aquilo, e Deus viu que era bom. Aí no segundo dia fez aquilo, aquele outro, e viu que era bom. Aí Deus fez o ser humano e viu que era bom. Então o ser humano na criação é bom. Ele é bom, né? O que acontece é que daí em Gênesis capítulo 3 a gente tem a introdução do pecado no mundo, que no momento lá da história que a gente conhece, né, de Adão e Eva, que vão comer o fruto proibido, né? E Deus coloca Adão e Eva no jardim, e aí tudo é bom, tá tudo em harmonia, o ser humano, né, Adão e Eva estão em harmonia entre si, homem e mulher, né? Estão em harmonia com a criação, com a natureza, estão em harmonia com Deus, com tudo que existe, né? Consigo mesmo também. E aí Deus fala, mas tem essa árvore aqui no meio, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E dessa árvore vocês não devem comer. Né? Foi a ordem que Deus deu ali. Mas pode comer de tudo que tem aqui. Mas daqui não. E aí a gente tem a história da serpente, né, que é uma água. Eu aceito. Vou pegar uma água. Aí tem a história da serpente, né, que entra no jardim e que convence eles, engana eles e convence eles a comer do fruto que não devia comer, né? E ali então se dá o primeiro pecado, né? Obrigado. Ali então se dá o primeiro pecado, né? O pecado original. E cara, dali pra frente é só ladeira abaixo, assim, sabe? É só desgraça, assim. Porque a gente vai ver, tem o primeiro pecado, aí já começa essa quebra, né? Essa divisão do homem consigo mesmo, do homem com o outro, né? Então, quando Deus chega lá, ele pergunta para a mulher, ele pergunta para Adão, né? Adão, o que tá fazendo? Por que tu comeu essa fruta aí? Aí Adão fala, foi a mulher. Já joga a culpa nela, né? Aí pergunta, mas Eva, né, mulher, por que tu tá comendo essa fruta? Foi a serpente. Já joga a culpa na serpente. Então, assim, essa quebra, né, consigo mesmo, aí com o outro, aí daqui a pouco com a natureza, sabe? Então, essas divisões são, cara, direto relacionadas com o pecado, assim, sabe? Com o pecado. Por isso tem guerra, cara. Por isso que, assim... A gente pode falar, a política aí é um mal necessário porque o ser humano não consegue viver em harmonia, cara. Porque tem essa divisão dentro de si, né? E eu posso tentar ser uma boa pessoa, tu pode tentar ser uma boa pessoa e nos esforçar aqui e tal, mas cedo ou tarde vai ter alguma coisa que eu vou fazer que tu não vai gostar, sabe? E aí a gente não vai conseguir mais se dar bem, e aí daqui a pouco isso vai crescer, e vai dar ruim, entendeu? Mas o que a Bíblia fala, cara, ela nos apresenta Jesus, sabe? E que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? E aí ele morre e nos perdoa. E aí ele nos fala assim, se tu quiser ser um seguidor meu, faz como eu faço. Ele nos convida a ser como ele,
E como é que é Jesus? Ele é um cara que vai assumir uma culpa que não é dele. Entendeu? Que vai apresentar essa graça que eu falei antes, ali, que o Eric até perguntou como é que era, né? Que a graça é, cara, assumir uma coisa que não é minha. Entendeu? A culpa que não é minha. E perdoar o outro, sabe? Então, pô, daqui a pouco eu vou fazer uma coisa que não é legal, que não é boa, né? Por exemplo, assim, vou quebrar aqui o microfone, sabe? E aí tu, por graça, vai dizer, não, pô, Arthur, não tem problema, cara, tudo bem, tá perdoado. Eu tenho duas opções, sabe? né? Ou eu te perdoo, ou eu posso entrar em conflito aqui contigo, que é o que geralmente acontece, né? Tipo assim, é o que acontece, é o que, como tu mesmo falou, é o que tá dentro do ser humano, assim. Entrar em conflito realmente me fez mais sentido, assim, da forma com que tu falou agora. E aí porque ele nos convida... isso não é algo divino, isso é da gente mesmo, o ser humano é assim, a gente é assim, e aí é onde surgem a grande maioria dos conflitos. Era uma pergunta que eu queria muito te fazer também. E são tudo coisas, cara, se tu for pensar, são causas que são justas também, sabe? O cara que poxa, quebrou meu microfone, cara, custou, sei lá, R$1.000 esse microfone, não tem como, cara, tu tem que me pagar de volta. Pô, é justo, entendeu? Não tá errado o cara cobrar vezes, de volta, entendeu? Claro, faz não faz tá sentido. errado. Muitas vezes esses conflitos, eles têm bons motivos. Poxa, olha aí as guerras, né, cara? Tu vai escutar cada um dos lados. Mas aí guerra. é quando a gente tem quando a gente deve... Aí eu acredito que nesse momento é onde a gente deve buscar o exemplo de Cristo, né? Pô, Cristo tinha todos os motivos para simplesmente, do meu jeito, do meu modo de falar, pô, que se foda tudo, que se fodam, não tem por que eu vou sofrer aqui, e é o que... E mesmo assim ele foi lá e fez. Eu assisti um filme... o filme Paixão de Cristo, e, cara, assistindo o filme eu não conseguia entender, pô, mas por que ele não fala o que tá acontecendo? Entende? Por que ele não diz, não, tá acontecendo isso, isso e isso? Não, ele simplesmente chega ali, eu não lembro o nome do romano. O Pilatos. Pôncio Pilatos. Que dá a sentença a ele, né? Ele questiona Jesus. Pô, mas o que E Jesus simplesmente fala... Agora já não cabe mais a mim, enfim, já que não cabia a ele decidir o que seria feito com ele, né? Seria tudo decisões. Esse plano de Deus para salvar a humanidade, cara. Aí que tá, que eu acho muito massa, é salvar não só o Arthur, porque o Arthur viveu uma vida direitinho e tal, mas salvar, cara, salvar o Arthur, salvar todos nós aqui, que a gente simplesmente aceitou essa graça. Entendeu? Se eu chegar assim e orar, Senhor, Jesus, quero aceitar essa graça. Quero aceitar essa graça. E aí, cara, isso vai me salvar e vai mudar a minha vida, o jeito que eu me comporto, não porque eu estou seguindo uma regra, mas porque eu entendi essa graça e passo a ser gracioso com os outros, entendeu? E vou te perdoar, sabe? Daqui a pouco, o cara me ofendeu, sabe? Não, cara, tá perdoado, não quero arrumar confusão, sabe? Tá perdoado, porque essa graça eu já recebi antes também, entendeu? Entendi. Bom, muito legal, muito bem explicado, assim. Que bom. Muito explicativo. Bom. Por que tu acha por que as pessoas vão à igreja? Porque no meu ponto de vista, muitas vezes as pessoas acabam indo por medo. Medo do que vem após a morte, né? Então, por que tu... no teu ponto de vista, assim, tu que estudou bastante sobre isso e que leva a tua vida, tem isso na tua vida, né? Dentro da tua vida, por que as pessoas buscam a igreja? Acho que as pessoas têm motivos diferentes, né? Eu não posso falar por todas as pessoas, vou falar por mim, assim, mas pensando, antes de falar de mim, assim, pensar que, cara, muita gente vai por tradição, às vezes, porque os pais iam, e aí tu aprendeu que ir na igreja é certo, né? Então eu vou continuar essa tradição e tal, que aprendeu que é assim. Outras pessoas vão, que a gente falou, vão por medo, né? Então, poxa, eu preciso ir pelo menos umas 2, 3 vezes por ano na igreja para deixar minha conta limpa lá com Deus, porque tenho medo do que vai acontecer. Muitas né? também, né? Eu, pessoalmente, vou e tenho amigos que eu sei que são assim também.
porque querem ir, cara. Porque entendem que, cara, Acreditam, é né? minha casa ali, entendeu? É minha casa, sim, cara. Realmente acredito que é real, que é verdade, que está na Bíblia. Creio nessa graça aí que a gente falou antes, né? A graça de Jesus. E vou ir lá, cara, porque é lá que os cristãos se encontram, entendeu? Então, cara, meus amigos vão estar lá, outras pessoas que, assim como eu, entenderam que são pecadoras e que precisam da graça de Jesus, vão estar lá também. A gente vai se ajudar, a gente vai orar junto, a gente vai conversar das coisas da vida. E daqui a pouco eu vou dizer, pô, tô com dificuldade no meu casamento, cara. Daqui a pouco o cara vai poder me dar um conselho lá, vai dizer, quem sabe faz isso, sabe? Quem sabe, né, ao invés de dizer, pô, desiste, sabe? Tá com dificuldade, desiste. Vai, procura outra então, sabe? Mas vai me ajudar a consertar aquele casamento, né? E assim outras coisas, né? Mas Entre outras dificuldades que possa vir a aparecer. Tu buscar ali aquela comunidade, no caso. E alegrias, cara. Pô, na igreja eu sou feliz lá, cara, porque meus amigos estão lá, entendeu? Porque é bom ir lá, sabe? Porque eu gosto de ir lá, Sim. porque eu gosto feliz, né? Gosto do ambiente, gosto das pessoas, sabe? São pessoas, né, que eu posso confiar. Tão sabe? Simples, né? Tão simples, mas eu vou te dizer que pra mim tão difícil de entender que é simplesmente um lugar que te traz alegria pra mim, né? Pra mim, Thiago, foi difícil de entender que, sei lá, não... E que a gente pode crescer junto lá, né, cara? Claro. Pô, foi lá que eu conheci o Eric, muitos anos atrás. Sim. Pô, a gente ficou amigo, sabe, e tal, e assim como outros amigos que minha vida toda são meus amigos, assim, né? Pessoas em que eu me espelho, né, cara? Pessoas mais velhas aí, cara, que hoje são idosos na igreja, e que eu olho pro exemplo deles e vejo assim, pô, esse é um cara bom, sabe? É um cara que eu me espelho nele, que honra sua família, que é um trabalhador honesto, sabe? Que foi bom para os filhos dele, é bom para os netos dele. E, poxa, eu quero ser um pouquinho mais parecido com esse cara aí. E aí eu vou ver o que está lá na base do cara. O exemplo dele. O cara é um seguidor de Jesus. E foi isso que ele fez a vida toda. E não foi hipócrita, sabe? Apontando o dedo para todo mundo, mas simplesmente, reconheceu, eu sou um pecador, preciso da graça de Jesus. E tentou viver essa graça no dia a dia, entendeu? Então, são muitos motivos, cara. Muitos motivos pelos quais eu, pessoalmente, vou e gosto de ir, né? Claro. Outra pergunta talvez vai parecer até meio boba ou desviar do assunto. Não mas no teu ponto de vista, existe algum momento onde a ciência do homem se encontra com a divindade de Deus, no caso? Por exemplo, hoje, não sei no que tu acredita, né? Mas hoje em dia o universo é gigante, a Terra seria só uma poeira ali, um grão de areia ali. Então, na tua opinião, existe algum momento, tipo, tu também acredita nisso, nessa que somos só um grão de areia no universo? Sim. Cara, não é uma pergunta boba de jeito nenhum. Não. É uma pergunta excelente. Excelente. Tanto é que, cara, tem grupos hoje... É algo que me... Tem grupos grandes hoje, cara. E não é só no Brasil, mas tive na Inglaterra, na Universidade de Oxford, que é uma das principais universidades do mundo inteiro, tá? Que eles têm lá todo um departamento para discutir isso aí, cara. Fé e ciência, sabe? Religião e ciência. Mais especificamente, eles têm também um departamento de fé cristã e ciência. Então, não é uma pergunta boba, entendeu? É porque pra mim, tipo assim, ao invés de ser algo que se contradiz, deveria de ser algo que deveria de se alinhar, assim, acho que... Sim. Acho que é interessante andar junto, assim. Com certeza. Faz sentido as duas coisas estarem juntas, assim. Sim. A gente vê, assim, de história, tá? A ciência, ela é basicamente o quê? Ela é os seres humanos fazendo testes ao seu redor para ver se as coisas, como elas funcionam, entendeu? Então, assim,
A gente pode ver a ciência lá muito antiga, muito primitiva ainda, mas a dos seres humanos testando, se eu fizer isso aqui, o que acontece? Né? Ou por que o Sol nasce mais cedo no verão e mais tarde no inverno? O que está por trás disso? Né? E ver que isso se repete ano após ano, ano após ano. Descoberta atrás de descoberta. E aí vai ver, cara, tem uma coisa que se chamam estações do ano que acontecem por causa da rotação do planeta e tal, né? Então a ciência é algo muito antigo, assim. Né? Ela vai se desenvolver bastante e apesar de que muitos não cristãos não gostam de pensar assim, mas ela vai se desenvolver bastante se a gente olhar para a história na Idade Média, né? Que é quando começam a surgir as universidades, né? E as universidades são iniciativas da Igreja, né? Da Igreja Católica na época, né? Então ela vai se desenvolver na Idade Média, muito ao redor de padres que, ao ler a Bíblia e ao ver assim as coisas que estão escritas lá, perguntam assim, cara, se esse mundo, se tudo que existe é criação de Deus, eu quero entender um pouco melhor isso aqui. Eu quero conhecer mais esse mundo, né? Então, poxa, se Deus criou essa árvore, por que essa árvore aqui é diferente daquela lá? O que ela tem diferente, né? Sim, por que simplesmente não fez tudo E aí padrão? vão começar a testar e ver aqui lá e assim vai se desenvolver a ciência, né? Também. E aí ela tem momentos, né, cara? Daí vai vir aí o iluminismo, né? Já muito mais tarde, assim, que vai trazer uma distância maior entre fé e ciência, né? E hoje em dia parece assim, cara, tu vê esses opostos, né? Assim, ou o cara acredita em alguma coisa ou ele acredita na ciência. E não é assim, cara. Tem muitos cristãos, assim, que conseguem ver que, cara, a ciência, ela não contradiz a Bíblia, assim. E a Bíblia não contradiz a ciência, sabe? Entendi. Então, assim, por mais que lá em Gênesis vai dizer, tudo foi criado em 7 dias, né? Sim. 6 dias no... Ver se tem alguma coisa disponível ainda para hoje. Né? No 6º dia, daí no 7º descansou. Isso... eu estava falando da criação, né? Dos 7 dias da criação e tal. Aí a gente vê que, não, cara, existem estilos literários na Bíblia também que são diferentes um do outro e que uma coisa não contradiz necessariamente a outra, entende? Eu não preciso acreditar que os 7 dias são literais para dizer que eu acredito naquilo, né? Mas eu posso ver que talvez aquilo ali é um estilo literário né, que segue um estilo literário e que ainda assim, para explicar a ordem das coisas, como as coisas se desenvolveram, mas que a ciência hoje me mostra, cara, não, foram eras, sabe, são zilhões de anos aí, sabe, uma coisa não precisa necessariamente contradizer a outra, né, é isso que eu estou dizendo, claro. Assim. Sim. Então é possível sim ter fé e ainda assim acreditar na ciência. Claro, agora novamente da forma que tu falou para mim faz mais sentido, né? Eu acredito que era mais dessa forma que eu vi, assim, que as coisas deveriam de estar alinhadas ao invés de uma coisa contradizer a outra, né? A princípio, as minhas perguntas eu fiz todas, assim, se tiver alguma que ficou para trás é porque durante a conversa tu já foi respondendo. Não para de falar também, né? Não, mas uma conversa de muito fundamento e muito explicativa para mim, né? Que bom. No meu ponto de vista, assim, eu que estou aqui te escutando há mais tempo junto com o Adrison e com o Eric, para mim muito explicativo, assim, muito legal bom. Poder te ouvir de alguém que entende e de alguém que está aqui mais para desmistificar do que propriamente para falar, não, eu acredito que tem que ser assim, 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 sabe? Tá aqui muito mais para responder nossas dúvidas e nossas opiniões, assim,
Pra ter uma Pra conversa, entender, né? pra ter uma conversa aberta. Verdade. Pergunta Nem de quem? perguntou mesmo. Qual dos dois corta melhor? tu tem que deixar uma pergunta pro próximo convidado. Ah, verdade. legal. Não tem Qual dos dois corta melhor? Deles dois? Isso Não, aí. já não foi nada criativo, né? Não, David muito idiota, né? Muito besta. Pô, como não terminou o corte ainda, vou dizer que foi ele, né, cara? Porque se eu Tá, falar beleza. que é o outro, ele vai se vingar aqui de mim, né, cara? Não. Então já tá respondido. né? Já tá respondido. né? Não preciso nem falar aí quem é que corta melhor. Vou encerrar aqui o episódio, galera. Ainda vou fazer a barba dele. Vocês vão ficar com uns takes aí, meus, trabalhando aqui, fazendo a barba dele durante o episódio ou no final. Isso fica ali com o nosso editor, Eric. E é isso, cara. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado por fazerem parte do nosso projeto, que ainda está no começo, mas que eu tenho certeza que vai muito longe e que valeu muito a pena. A conversa, pelo menos para mim, valeu muito, muito a pena trocar essa ideia. Foi muito legal poder ter o Arthur aqui para falar pra gente sobre os conhecimentos dele. Quiser falar alguma coisa aí pro pessoal, um Quero abraço. agradecer. Deixa a pergunta pro próximo convidado. Ah, é verdade. E eu preciso que tu faça uma pergunta pro nosso próximo convidado. Tá certo. Mas primeiro eu quero agradecer, então, o Thiago e Pô, o valeu. pessoal todo aí por me receber e pelo convite, pelo corte de cabelo também, né? Claro. Muito bom conversar, cara. Acho que ter um espaço para dialogar de maneira livre, assim, cara, é sempre muito bom e é o que o mundo precisa, assim, né, cara? Um tempo aí de tanta polarização, cada um se fecha no seu. Tem que ter um espaço aí para conversar, para trocar ideia de boa, né, cara? Assim. Obrigado aí, desejo todo sucesso para vocês. Obrigadão. E minha pergunta pro próximo convidado, então, já que o tema é música, existe música ruim? E se sim, qual que é? Quero Boa. só deixar a bomba, assim, né? Vai, se for todos, deixa eu falar. Deixar a bomba, né? Beleza, então. É isso aí. Fechou. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Pode cortar.